Então, iniciando um outro módulo aqui de bioestatística, falando agora um pouquinho sobre as medidas de dispersão, tá? Que é uma medida complementar à medida de tendência central, uma vez que ela vai indicar para a gente a variabilidade amostral, tá? Então, para estudos quantitativos analíticos, é fundamental, além de expressar na medida de tendência central, dar essa informação de variabilidade amostral, que é justamente através das medidas de dispersão que isso vai acontecer. Então, nós vimos que as medidas de tendência central, elas vão resumir, né, um grande conjunto de dados, tá, a partir de um único valor, certo? Só que, né, coloca até em destaque aqui, ó, mas eles não contam toda a história, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma estatura média de 1,70 m, de 1,80 m, por exemplo, né? Mas eu tenho um indivíduo ali que, dentro da minha amostra, com 1,90 m, talvez ele tenha influenciado na minha medida de tendência central, e se eu expresso isso somente por média, é, isso não vai dar uma informação totalmente verdadeira para o meu leitor, tá? Então, a variabilidade amostral, né, as medidas de dispersão, elas vão trazer justamente essa informação, né, da variabilidade amostral, tá? O quanto que a minha amostra é homogênea, o quanto que ela é heterogênea, o quanto que ela variou, tá? Então, em estudos quantitativos analíticos, você vai sempre encontrar tanto a medida de tendência central quanto a medida de dispersão. Então, eu vou falar de algumas, tá, medidas de dispersões, umas mais, outras menos utilizadas, tá? Nosso carro-chefe aí vai ser o desvio padrão. Até a gente falou no módulo de conceitos iniciais em bioestatística, mas é importante vocês conhecerem outros também, tá? Mas a nível teórico. Então, em termos visuais, né, em geral, a gente vai estar utilizando gráficos, né, para expressar os nossos resultados, e o tamanho da coluna, tá? Ele vai representar a média, a medida de tendência central, tá? Média, mediana, enfim. A variabilidade amostral, a partir da medida de dispersão, ela vai ser expressa através da barra, tá? Da barra de dispersão. Então, quando eu tenho uma variabilidade maior, essa barra ela é um pouquinho maior. Quando a minha amostra ela é mais homogênea, a variabilidade ela é menor, essa barrinha vai ser menor, ok? Então, em termos visuais, em termos gráficos, é basicamente isso que a gente observa. Medida de tendência central, medida de dispersão. Então, a gente vai falar de algumas medidas, tá? A nível teórico, algumas mais utilizadas, outras menos utilizadas, tá? Mas começando aqui pelo mínimo, máximo e amplitude, tá? Que é bastante simples, ele te dá uma noção inicial aí de variabilidade amostral, tá? É, Então, o mínimo, como o nome já diz, corresponde ao valor mínimo, né, na sua amostra, o valor máximo, obviamente, o valor máximo da sua amostra, e a amplitude vai ser a diferença, né, do valor máximo com o valor mínimo, certo? Uma limitação de se trabalhar com tanto máximo quanto mínimo quanto amplitude é que, se eu tenho ali valores discrepantes, isso vai me dar uma, uma noção, uma ideia equivocada do meu resultado, tá? Porque se eu tenho, dentro do meu universo de amostras, um valor muito alto ou um valor muito pequeno, o valor da amplitude vai ser muito grande, tá? E isso não quer dizer que a minha população, minha população não, a minha amostra, ela tem uma amplitude muito grande de dados ali. Então, ela pode ser utilizada aí como uma, uma informação inicial, mas é só inicial, né? A gente não deve levar aquilo ali como uma única informação, tá? Então, nesse exemplo, né, que ele traz aqui uma situação onde se mensura a intensidade de ruídos, tá, gerados aí pelo tráfego em duas esquinas, tá? Aí eu tenho aqui um número X de medidas na esquina A e um número X de esquinas de ruídos na esquina B, na segunda esquina.
eu tenho aqui um valor discrepante, certo? Que é o 77, 77,1. E quando eu calculo a amplitude das duas situações, eu encontro aqui, ó, um valor de amplitude muito maior, tá? Do que nessa primeira situação aqui na esquina 1, tá? Que eu tenho amplitude menor. E se a gente for observar aqui na esquina 2, os valores não são tão diferentes, tá? 54, 51, 52, 51, mais o 77 é um valor máximo, tá? Que excedeu muito aquele padrão de ruído ali da segunda esquina, e isso nos representou uma amplitude maior, mas que isso não representa a natureza real da minha amostra, tá? Então a gente tem que ter essa, esse critério aí na hora de estar utilizando a amplitude. Outra medida, a variância, tá? A variância, ela é a soma dos quadrados dos desvios de cada observação em relação à média dividido por n-1. Isso aqui é só a nível teórico, tá? O que eu quero que vocês observem é o porquê da importância da variância, tá? Eu vou mostrar aqui o passo a passo como a gente calcularia essa variância manualmente, mas obviamente a gente não vai precisar decorar essa fórmula e entender tão bem essa fórmula, mas a informação que eu quero que vocês extraiam disso aqui é que a variância ela faz uma observação individual, dado por dado, e isso nos traz uma, uma, uma informação mais fidedigna quando a gente quer investigar uma variabilidade amostral. Então, isso no exemplo fica mais simples da gente estar identificando. Então, olha só, eu tenho uma situação onde eu tenho 5 crianças aqui, certo? Com diferentes idades, né? 3, 6, 5, 7 e 9 anos, onde eu vou calcular o desvio em relação à média, tá? Dessas 5 crianças, tá? Então, olha só, eu tenho aqui nessa coluna as idades, tá? Que são as idades observadas em X, tá? E eu vou subtrair, tá? Cada idade observada pela média, tá? Porque a média de idade dessas crianças aqui foi uma média de 6, tá? Então, eu vou subtraindo criança por criança, tá? -3, 0, -1, 1, 3, tá? Eu vou fazendo essa observação individual. Depois, eu vou pegar esses valores aqui, ó, que eu fiz essa subtração, e vou elevá-los ao quadrado. Então, -3 ficou 9, 0 fica 0, que é negativo passa a ser positivo, enfim. Depois, eu vou somar todos esses valores aqui, que eu elevei ao quadrado, e dividir por n-1, tá? N vai ser o número de elementos, no caso são 5 crianças, tá? -1 é uma constante da fórmula. Então, no final disso tudo, ficou 20 dividido por 4, uma variância de 5. Para que a gente precisa entender aquela fórmula? Não quero que vocês entendam aquela fórmula. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, que a variância, dentro daquela fórmula matemática, ela identifica indivíduo por indivíduo, certo? E algumas medidas de dispersão, elas acabam avaliando somente o N total. Então, algumas variabilidades amostrais passam despercebidas por essa, por essa medida, tá? Então, a variância, ela, por fazer uma observação individual, acaba tendo uma facilidade em identificar essas variabilidades amostrais, tá? Acaba que a gente não vai utilizar a variância em si, a gente utiliza ela de forma indireta, que é através do desvio padrão, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Tá? Então, o desvio padrão, que é a medida de dispersão mais utilizada, tá? Ela vai sim levar em consideração a variância, tá? Mas ela vai ser, na verdade, expressa como a raiz quadrada dessa variância. Então, eu acabo reduzindo esse valor, né? É, mas ela expressa a mesma coisa, essa observação individual da variância, certo? Aqui mostrando 3 situações de uma situação aí de consultório, de chamadas telefônicas, tempo de espera, né? Média, é, 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 o tempo de espera bruto, na verdade, onde a gente vai expressar como média a variância de padrão, só para vocês terem a noção aqui. Então,
Nessas três situações eu tenho a mesma média, tá? Com diferentes variâncias e com diferentes desvios padrões, tá? Então, apesar da mesma medida de tendência central, se eu não informo para o leitor essa característica de variabilidade amostral, talvez esse tempo de espera da chamada da telefônica não seja o tempo verdadeiro, tá? Então, nesse caso aqui do consultório A, como eu tenho uma variabilidade amostral menor, eu tenho menos valores discrepantes influenciando nessa minha média, tá? Caso, por exemplo, do consultório C, que eu tive aqui mesmo tempo de espera, né, de 5 minutos, eu posso ter tido um número de tempo de espera menor, tá? Na maioria dos casos, mas eu tive um ou outro valor com um tempo maior que conseguiu jogar essa média mais para cima, tá? Então, apesar da mesma média, eu tenho uma variabilidade amostral maior em C, tá? Também em B, né? B menor ainda que C, mas também uma variabilidade grande. E por fim, aqui o erro padrão, tá? O erro padrão, ele no Excel, ele não tem uma fórmula já pré-pronta, né? Mas isso a gente consegue fazer sem grandes mistérios, tá? O erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz de n, tá? Ele é uma boa medida, mas ele não é uma medida tão boa quanto o desvio padrão, porque ele leva em consideração o total, né, de indivíduos que compõem aquela minha amostra, não faz aquela observação individual da variância, né? Apesar de levar em consideração também o desvio padrão, mas essa questão do N, ela acaba poluindo, né, a fórmula e quando a gente calcula o desvio padrão e o erro padrão no mesmo conjunto de dados, a gente vai encontrar um erro padrão menor do que o desvio. Então a gente diz que não é que o erro padrão ele seja uma medida errada, mas de padrão é a medida mais verdadeira, tá? Ela traduz mais o cenário real. Referência complementar. Então é isso, pessoal. Eu vou estar postando também para vocês um módulozinho prático, tá? De como a gente calcula essas medidas de dispersão. Aí estatística é isso. Você acaba aprendendo na prática, tá? A questão da teoria fica muito expositivo, mas quando a gente for para o Excel, vocês vão ter um entendimento melhor, tá? Então é isso. Um abraço.